Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa TV Câmara. E é claro, vamos começar essa edição de hoje com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Minha gente querida, eu quero em meu nome, em nome da minha família e de toda a Câmara Municipal, desejar a toda a família friburguense um santo e feliz Natal. Que a Sagrada Família de Nazaré possa nessa noite sagrada entrar em cada lar, abençoá-los e dar condições que através do amor possamos ter dias melhores. Um grande abraço, Feliz Natal e fiquem todos com Deus. E agora você vai acompanhar o quadro Fique por Dentro. Olha só! Você sabia que a Câmara Municipal aqui de Nova Friburgo possui um setor onde você pode fazer reclamações e até mesmo sugestões para a administração municipal? Esse canal de comunicação é chamado Ouvidoria Pública. A ouvidoria é um espaço que funciona como uma ponte entre a população e as instituições. É um serviço aberto ao cidadão para escutar as reivindicações, as denúncias, as sugestões e também os elogios referentes aos diversos serviços disponibilizados à população. A criação de uma ouvidoria, seja ela um canal direto de uma empresa pública ou privada, vem, antes de tudo, preencher um espaço cada vez mais ampliado com relação ao direito do consumidor. O objetivo da ouvidoria é atender essa sociedade participativa, cada vez mais exigente e ansiosa por melhorias na qualidade de vida e também na realização de seus direitos como cidadão. O acesso a uma ouvidoria é permitido a qualquer cidadão que se sinta refém da ineficácia dos serviços prestados à sociedade. A ouvidoria deve ser acionada quando o cidadão não se sentir totalmente atendido em seus direitos por outros canais disponíveis em suas reivindicações. Como funciona uma ouvidoria? Os canais de acesso das ouvidorias estão abertos através de e-mail ou telefone, ou mesmo pessoalmente, onde o cidadão expõe suas cobranças com todos os detalhes, que permitam ao ouvidor encaminhar aos setores competentes e, junto com eles, seguir passo a passo o andamento do serviço e retornar ao solicitante a resolução do problema. O ouvidor é a pessoa que atua como centralizador e facilitador das relações entre o cidadão e a gestão pública, recolhendo as informações precisas e acompanhando o andamento do serviço solicitado, contribuindo para a melhoria da gestão e, consequentemente, para a satisfação da população. E na última semana, a Câmara Municipal de Nova Friburgo entrou em recesso parlamentar. E para que todos os projetos enviados à Casa Legislativa fossem votados, foi realizada uma sessão extraordinária, onde teve em sua pauta duas preposições. A primeira, referente ao projeto de lei número 692/2019, de autoria do Executivo Municipal, solicitando autorização para o Poder Executivo abrir crédito especial ao orçamento fiscal no valor de R$ 3.357.437,42 para a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão. Senhor presidente, autoexplicação, só para explicar de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem de royalties. É uma questão do pré-sal, o dinheiro está para vir dia 30 de dezembro, segundo a apuração da comissão, a comissão fiscaliza. Está para vir no dia 30. Houve essa questão de leilões, toda ligada ao pré-sal. Todos os municípios brasileiros, todos os estados, receberão um aporte de destinação do ROI do governo federal. Como não existe essa previsão no orçamento, se a Câmara não vota, esse dinheiro chega, mas não pode ser usado. Quer dizer, praticamente não tem dinheiro. O município fica cego para a utilização. Então, diante disso, há necessidade técnica do ajuste orçamentário. Por isso que está sendo encaminhado e foi realmente feito no último ano, no último momento agora, o governo federal, praticamente todas as casas estão tendo que ter a votação de matéria similar.
Logo em seguida, foi aprovado por unanimidade o projeto de número 694/2019, também de autoria do Executivo Municipal, referente aos pagamentos das subvenções às instituições da cidade. E para o presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz, do Cidadania, esses pagamentos são de suma importância para que diversas instituições continuem prestando serviço no município. Hoje, uma das principais preocupações aqui na Casa foi a questão das subvenções. Existem entidades na cidade que estão sem receber há 6, 8 meses. Isso é muito grave, porque eles contam, não é, com esse rendimento para poder dar continuidade aos trabalhos que são desenvolvidos, mas a Casa fez o seu dever. Não é? A Casa não só votou a LOA, mas também, depois da sessão ordinária, teve uma sessão extraordinária para votar 2 projetos também do governo municipal. Então a Casa está com a consciência tranquila do dever cumprido, a agenda dos vereadores, né, chegamos ao final de todos aqueles que votaram projetos em votação com a agenda tranquila, votação correndo normalmente. Vamos iniciar daqui a pouco o ano legislativo com mais uma nova pauta, mas a pauta que ficou para 2019 foi cumprida na sua totalidade. Quem também se pronunciou a favor da subvenção foi o vereador Cristiano Guenin e também o vereador professor Pierre. Olha só, primeiro é uma questão que a gente está vendo o município padecer de leis orçamentárias anuais que são cópia e cola. Nós fazemos aqui audiência pública e não tem participação como deveria ter, inclusive da própria classe parlamentar. Então o que eu fiz hoje? Falei assim, olha, a gente precisa fazer uma limitação do orçamento, que na hora que nós limitarmos o remanejamento de recurso do orçamento, você cria um remédio para que o governo se planeje. Hoje eu consegui lograr isso graças ao apoio, sim, de outros vereadores, que eu expliquei a situação do município como estava. Então nós conseguimos reduzir. Estava de 30% de remanejamento, tinha mais um potencial de remanejamento que chegava a 100%, e isso dava uma abertura muito grande para o governo, pois cortamos isso e reduzimos para 20% do total do orçamento. Isso já é um limitador para um governo desorganizado, que vai obrigar o governo a se organizar, a olhar a nossa sociedade. Muito importante, né? Haja vista diversos parlamentares ter se posicionado aqui com algumas questões pontuais, do ponto de vista de abertura de um investimento maior, ou melhor, da despesa maior de uma área ou outra, que gerou um debate interessante aqui. Serviu de alerta para o Executivo que, para os próximos anos, se debruce mais sobre o orçamento, que priorize áreas importantes da cidade, como a infraestrutura, como a questão toda, Secretaria de Obras, como controle interno, e que faça algumas adequações. Mas, no geral, foi aprovado o orçamento para o ano que vem. A gente espera que o Executivo consiga executar e levar para a população aquilo que ela espera, que é a solução dos seus principais problemas. No último dia 12 de dezembro, durante a 81ª sessão ordinária, foi votada e aprovada a LOA, a Lei Orçamentária Anual no município de Nova Friburgo, para o ano de 2020. E para você entender um pouco mais de como funciona esse orçamento, preparamos um vídeo com as principais informações sobre o assunto para você. Lei Orçamentária Anual. Você pode não saber, mas essa lei influencia muito o seu dia a dia. Vamos ver como ela funciona? Todo ano você precisa planejar os seus gastos futuros, certo? Com a cidade é a mesma coisa. Os gastos do município estão organizados por áreas, como educação, transporte, saúde, zeladoria e outros. É preciso saber quanto vai ser arrecadado em tributos para se planejar as despesas do ano seguinte. Baseada nessas informações, todo ano a Prefeitura envia uma proposta da Lei Orçamentária Anual para a Câmara. A proposta é analisada, discutida e aprovada pelos vereadores até o fim do ano e traz a programação dos gastos do município em cada área, além da previsão das receitas para custear esses gastos. E você também pode participar dessa discussão. Para garantir que a proposta orçamentária atenda a população, a Comissão de Finanças e Orçamento realiza audiências públicas gerais e temáticas. E para 2020, Nova Friburgo terá um orçamento no valor de R$ 578.431.565 para serem investidos no município no último ano da gestão de Renato Bravo.
E desse valor, as áreas com maior investimento serão saúde, com até 143 milhões de reais, e a educação, com até 131 milhões. Projeto 638/2019, de autoria do Poder Executivo. Nova Friburgo, 30 de agosto de 2019. Ofício da Secretaria Municipal de Fazenda, 027/2019, que é subscrito pelo prefeito. Tenho a honra de submeter à Egrégia Casa de Leis o projeto de lei que versa sobre o orçamento para o exercício financeiro de 2020. O orçamento de 2020, referente ao município de Nova Friburgo, foi elaborado com base na arrecadação municipal do corrente exercício 2019, além dos 3 últimos anos. Sob o ponto de vista fiscal e financeiro, não só as prefeituras municipais, bem como os estados e o próprio governo federal, vêm sendo impactados por uma profunda recessão, onde se depreende que os municípios, por sua vez, viram minguar as receitas de transferências constitucionais de forma súbita e abrupta, o que tem levado ao contingenciamento de despesas, objetivando o reequilíbrio das contas públicas em razão dos novos patamares impostos pelo cenário macroeconômico e da crise financeira que se instalou no país. Neste diapasão, sob a ótica do princípio do conservadorismo e da prudência, o Poder Executivo de Nova Friburgo procedeu aos cálculos de estimativas e projeções, considerando o cenário e conjuntura econômica atual, bem como retração ocorrida principalmente nas transferências correntes dos demais entes da federação, quais sejam governo federal e estadual. Com o objetivo de proporcionar um contínuo aumento da capacidade de investimentos através da redução de custeio da máquina pública e do incremento da arrecadação municipal, não posso deixar de contar com o apoio dessa Casa de Leis na aprovação de importantes matérias envolvendo o orçamento e o desenvolvimento de ações públicas para o atendimento das demandas da sociedade. Assim, aproveito para saudar os nobres vereadores e solicito a aprovação do projeto que ora apresento em sua íntegra, reafirmando os meus sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, subscreve o prefeito Renato Bravo. Anteprojeto de lei. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Friburgo para o exercício financeiro de 2020. E a primeira votação foi realizada pelos membros da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é composta pelos vereadores Isaac Demani, Zezinho do Caminhão e Márcio Damasio, além de Carlinhos do Kiko e também o vereador Johnny Maicon. E ao final das argumentações, o projeto foi considerado apto para votação, com 3 votos favoráveis e 2 contrários. Votaram a favor os vereadores Johnny Maicon, Márcio Damasio e Carlinhos do Kiko. Os votos contrários foram dos vereadores Isaac Demani e Zezinho do Caminhão. Na verdade, eu não tive a oportunidade de fisicamente poder ver todo o orçamento e com suas emendas apresentadas por conta do tempo que demandou o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, senhor presidente. Mas fiquei atento às leituras que foram feitas aqui e nós podemos observar, senhor presidente, algumas distorções que, assim, sinceramente, nos causam espanto. E, assim, há necessidade de nos posicionarmos com relação a isso. Por exemplo, ao orçamento destinado à defesa civil, destinado à situação de tragédia. Nós estamos aí com chuva há mais de 20 dias seguidos. Eu não queria nem falar isso, mas isso me remete lá a 2011, quando no final do ano de 2010 nós ficamos com chuvas direto assim também, e quando chegou em janeiro de 2011 aconteceu aquela lamentável tragédia no dia 11, fatídico. Existe, senhor presidente, na Constituição um princípio que chama o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. E tudo aquilo que tem que ser votado nessa casa ele tem que estar adequado a esse princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Você pega a comunicação social do município recebendo cerca de 3 milhões de reais, enquanto o controle interno, que é um órgão dos mais importantes do município, receber 1 milhão de reais. Então, isso não é proporcional nem é razoável. Então, pela Comissão de Constituição e Justiça, o meu voto como presidente é contrário à lei orçamentária do ano de 2000, que foi apresentada, senhor presidente. Logo depois do parecer dos membros da CCJ, o líder de governo, vereador Cristiano Guenin, foi até a tribuna para defender o projeto.
como bem feita aqui a leitura pelo primeiro secretário, ficou muito claro os valores que serão alocados para as diversas secretarias do governo, com a sua possibilidade de despesas. Possibilidade, para que a população possa entender, não quer dizer que vá gastar exatamente aquilo que está lido. É até aquele valor. Isso, obviamente, se as receitas se concretizarem, que são as transferências de recursos do governo do Estado, do governo federal e os impostos municipais. E nesse sentido, a gente entende que, superada a questão da constitucionalidade do projeto, a gente passa a adentrar ao mérito do projeto, a discricionariedade do prefeito de determinar aquilo que ele pensa em investir nas diversas áreas da administração municipal. Se esse projeto ele é rejeitado, a legislação determina que seja aplicado o orçamento do ano anterior, no caso, o ano de 2019. E aí, com uma liberalidade total para remanejar as verbas. Por outro lado, esse projeto que hoje se debate aqui e que vai à votação, ele tem um limitador de remanejamento de 20%. Ou seja, ele freia mais as ações do Poder Executivo. E a gente fica naquela situação, vereadores, né, de, por mais que não concorde no todo com o que está sendo apresentado, e eu vou falar aqui em algumas questões, mas, ainda que não haja essa concordância, ainda é melhor ser votado do jeito que está, do que deixar essa liberalidade toda de 100% para que seja realizado numa hipótese de não aprovação para o ano que vem. E aí, as distorções, para quem acompanhou a leitura do projeto, ela já de início, ela já fica flagrantemente demonstrada quando o governo pretende deixar uma margem de gasto de cerca de 3 milhões na Secretaria de Comunicação e outras áreas importantes, como o próprio controle interno, que é um órgão que deve, a cada passo, ser mais fortalecido, 1/3 desse valor. Tudo bem, isso aí é uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo. E aí, vereadores, independente aqui de posicionamento de cada um, parece que não é razoável essa determinação. Em tempos que a gente acompanha aí, e aqui na cidade está assim, falta de dinheiro para pagar fornecedor de merenda escolar, você querer abrir aí a porta para a Secretaria de Comunicação, em detrimento de outras áreas importantes, não é razoável. O governo tem que fazer meia-culpa e tem que se sintonizar com o momento atual do país e da cidade. Acredito até que foi essa uma das principais objeções dos parlamentares que se opuseram na Comissão de Constituição e Justiça. E também de forma correta, porque a proporcionalidade é uma prerrogativa da CCJ. Não tem essa questão aqui de desqualificar o voto daqueles que votaram contrário. Não é isso. O que acontece na cidade, ao longo de décadas, é que não há um debate mais aprofundado, um debate profícuo sobre o orçamento. A gente vê se repetir anos e anos um contínuo copia e cola de orçamentos passados. O professor Pierre fez a leitura aqui dos orçamentos das subprefeituras. São Pedro da Serra, 700 e poucos mil, sendo que 95% praticamente é folha de pagamento. E sobra o quê para investimento?
Isso é um exemplo que foi dado. Então, assim, um orçamento extremamente conservador. Eu vou conceder os apartes para os pares poderem se pronunciar. Então, esse é o debate principal que tem que ser tido, que tem que ser levado daqui para frente, no ano que vem, os próximos governos. Nós temos uma prefeitura, nós temos um poder executivo, hoje, eu até vi uma reportagem recente, 92% já de funcionários concursados, não sei se esse número é factível. E aí o que ocorre? Você tem uma máquina pública com um número altíssimo de funcionários, você não sobra recurso para investimentos, por mais que tenha excluído aí diversos cargos em comissão. O vereador Luiz Fernando e também o vereador Luiz Carlos Neves não concordaram com o valor de arrecadação do município. O cara sonha que tem aquele orçamento e ilude a todos. Só que eu, sinceramente, eu estou numa faca de dois gumes aqui. Se eu votar contrário, eu estou deixando o prefeito remanejar 100% e a gente não viu as coisas que aconteceram. Se eu votar a favor, o prefeito só remaneja 20%, e como que vai ficar conselheiro, olaria e os próprios funcionários? É uma situação muito complicada. Eu achei que o Cristiano falou, como líder do governo, muito parabéns pela sua postura digna e imparcial. Porque você foi contra o orçamento em várias coisas, fala sua aí. O professor Pierre falou que é a realidade. Eu estou preocupado, estou em dúvida no meu voto, porque eu continuar mantendo os 100% de remanejamento e a cidade, o caos do jeito que está, e se eu precar 20%, como que vai ser o hospital, como que vai ser os bairros? E logo após a aprovação do orçamento, fomos ouvir a opinião do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. Último ano de governo chegando aí, nós temos que ter aí a consciência, a Câmara, do dever cumprido. Toda a governabilidade necessária foi dada. Agora, vale ressaltar que a Casa, como nós sempre falamos, apesar de termos oposição em situação, não seria quintal da Prefeitura. Isso tem sido demonstrado ao longo desses 3 anos. Quem também se pronunciou sobre a Lua foram os vereadores professor Pierre e Cristiano Guenin. Tem que controlar isso, e ela não tinha um controle quando tinha um limite aberto. Quando você limita o remanejamento, você aumenta o controle e o monitoramento do gasto público. É isso que durante vários mandatos não se entendeu aqui na Câmara e praticamente teve que chegar o último ano de um orçamento por esse governo para se entender como é que as coisas têm que ser feitas para corrigir esse mal. Eu tenho certeza que a gente deu um passo importante aí no sentido de preservar, sobretudo, e principalmente a segurança da população. E ainda falando sobre o orçamento do governo municipal, o Poder Legislativo anunciou a devolução de cerca de R$2,5 milhões à Prefeitura Municipal. Valor esse que, segundo o presidente da Casa Legislativa, é fruto de um trabalho em conjunto com os parlamentares. Foi um processo conjunto, não só do presidente, mas também dos vereadores. Os demais vereadores trabalharam, os assessores, entenderam que as mudanças que fizemos, né, com a diminuição de assessores, né, com tudo o TAC, com tudo que fizemos aqui na casa, mudança de energia para LED, com os galões de água para bebedouros, diminuição de gasolina, enfim, telefone, papel, material de escritório, todo esse processo se deu na economia que ora é devolvida ao município. Então, isso é um trabalho conjunto, não só do presidente, juntamente com seus assessores diretos, que é o jurídico e o financeiro, faz, mas se não tiver o apoio dos demais da casa, dos vereadores e dos assessores funcionários, a gente não consegue chegar a esse montante. Então, hoje, para nós, é um momento importante nessa devolução que chega em torno de R$2,5 milhões. Um dos assuntos mais debatidos referente a essa devolução é aonde o governo irá investir essa verba. Sim, se a gente fizer uma análise, a gente vai oferecer ao prefeito uma série de opções para que esses R$2 milhões que a Câmara devolve no final dessa legislatura possam ser aplicados. E aí vai desde a área de saúde, como foi dito aqui também hoje, o acerto das despesas com as entidades subvencionadas, questão dos fornecedores da educação, nós tivemos problemas recentes aí, enfim, a gente leva essas opções.
mas quem tem a caneta, quem tem o poder de fazer cumprir é o chefe do Poder Executivo. Então, em outros momentos já foram levadas diversas oportunidades e aí o Executivo, lá, o prefeito junto de sua equipe, entendeu por aplicar em outras áreas. E nesse final de ano se fala muito na questão de fechamento da folha de pagamento, pagamento 13º, e a gente até entende, né? É uma série de demandas que clamam solução urgente, mas a gente leva aí essas ideias e o prefeito, dentro daquilo que pode ser feito, ele avalia qual é a melhor situação do momento para o Poder Executivo. Olha, é uma prerrogativa do prefeito. O prefeito é que decide para onde o dinheiro vai. Mas foi alinhado hoje aqui, tem sido em várias reuniões, que parte desses recursos sejam para cumprir essa agenda junto às entidades. As entidades estão desesperadas, precisando receber. Então, esse dinheiro vai ser feito um ofício hoje pela assessoria da presidência, no sentido de que todos os vereadores irão assinar com o presidente, solicitando ao prefeito, sugerindo ao prefeito, é uma sugestão, nós não podemos delimitar, né? Não é uma delimitação, porque isso é uma prerrogativa, volto a repetir, do prefeito. Mas o nosso desejo, o desejo da Câmara Municipal, de todos os vereadores, é que seja pago os fornecedores e também as subvenções do município, dessas entidades que tanto precisam. E segundo o vereador professor Pierre, do PSB, ele espera que o governo use essa verba de mais de R$2 milhões para pagamentos que estão em atraso. A Câmara economiza, não é que sobrou, economizou. Trabalhou para ter economia. A diferença é essa. Ela trabalhou para economizar. Não tem o poder de canetar esse dinheiro devolvido. Esse dinheiro é discricionário, ou seja, ele pode ser usado pelo Poder Executivo da maneira que o Executivo entender melhor. Só que muitas vezes não é o melhor. A Câmara não tem o poder de determinar isso. Então a gente apenas encaminha, sugestiona, pede que esse dinheiro seja aplicado em determinadas áreas. Já aconteceu aí, em ano anterior, de falar que a Câmara devolveu dinheiro para determinada ação. Não, como show. A Câmara não devolve dinheiro para isso nunca. A Câmara devolve para melhorar na saúde, a Câmara devolve para a questão própria de merenda, por exemplo, se for necessário, algum aporte de alta necessidade da população. As subvenções das instituições que estão com atraso, são muitas, de fornecedores, as dívidas do Executivo, que tem que se apurar até porque está gerando essa dívida, que às vezes vem de corrupção também, vem de favorecimento de A, B, C e D. Isso aqui é um problema grave que a gente tem apurado, tem identificado e tem encaminhado aos órgãos de controle, de atuação, para que o Poder Judiciário atue, né? Então, é dizer, tudo isso a gente está fazendo esse acompanhamento. Então, essa questão de revolução de recursos é em virtude de uma economia da casa, que a gente vai pedir para que possa, né, sanar essas dívidas com fornecedores, com instituições subvencionadas, que é um serviço fundamental, e a gente espera que o Executivo assim haja, mas não é determinação nossa. Aqui ao meu lado, o vereador Márcio Damasio, Democratas. Márcio, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Câmara. Denis, eu que agradeço aí a oportunidade de a gente estar aqui ocupando esse espaço, né, da TV Câmara, e cumprimentar aí todos os telespectadores que estão acompanhando aí o programa, né, nesse momento que a gente está no recesso parlamentar, e a gente fazendo aqui uma prestação de contas do nosso mandato, né, daquilo que a gente vem exercendo aí ao longo desse último ano. É isso aí, Márcio. Vamos começar falando em Friburgo sobre a questão da saúde no município, essa questão que foi muito pauta em 2019. Né? Uma pauta muito, vamos dizer assim, falada, né, uma pauta que realmente a gente sabe o problema saúde, quando se fala de saúde pública, é um problema crônico, podemos dizer assim, quase que em todo o país, né, no estado, a gente acompanha aí os noticiários, que realmente é uma luta muito grande. Infelizmente, as pessoas não conseguem ter acesso à saúde da maneira que deveria ter. E a gente vê aí as campanhas, né, prevenção contra o câncer de mama, né, Outubro Rosa, vê campanha de Novembro Azul, prevenção contra o câncer de próstata, mas muitas das vezes, né, o cidadão, a pessoa que o paciente, ele quer procurar para realmente se prevenir e, infelizmente, ele não tem acesso adequado na rede SUS, né, da maneira que deveria ser.
E isso é um fato, podemos dizer assim, um problema do nosso país, da saúde num todo. Mas nós estamos aqui em Nova Friburgo, em Nova Friburgo, e onde a gente realmente vê aí inúmeros problemas, que são pontos que precisam ser corrigidos. A gente não sabe o que é, se gestão, o que acontece, que muitas das vezes falta atendimento na maneira adequada que a população O problema precisa. da saúde realmente ele é crônico, ele é grave, ele é constante, mas um fato é certo, que piorou. Sem dúvida. A cada momento que vai passando, a cada ano, a cada mês que passa, a gente vê mais problema acontecendo. O senhor acredita que essa questão de ampliação do Hall Sertã, ela sana algum tipo de problema? Porque a gente imagina, isso é até um raciocínio que eu entendo como lógico, né? A gente tem um problema na funcionalidade do Hospital Municipal Hall Sertã, na questão de médicos, enfermeiros, maqueiros, a logística de ambulância. Então, muita gente fala em ampliação de leitos, ampliação do hospital. O problema, eu acho que está sendo desfocado. Não sei se o senhor entende dessa forma. Eu acredito perfeitamente nisso que você está dizendo, Denis. Não adianta ampliar o Hospital Hall Sertã. Você tem que descentralizar. E a gente vem vendo aí ao longo dos anos que, infelizmente, a saúde ela vai ficando concentrada no Hospital Hall Sertã, onde deveria ser descentralizada. Nós precisamos de focar nas atenção básica de saúde, nos postos de saúde, bairros populosos como Conselheiro Paulino e Olaria, tem que ter atendimento 24 horas. Tem que ter, seja UPA, seja clínica da família, seja um posto de atendimento 24 horas para atender as emergências, para poder tirar o foco de dentro do Hospital Hall Sertã. Porque assim vai só tumultuando tudo ali. E a gente vê que muitos postos de saúde que estavam operando, que estavam atuando, hoje a gente está tendo muita dificuldade. Depois que acabou esse programa dos Mais Médicos, a gente vê que muitos postos de saúde ficaram sem médicos, sem atendimento. É o caso lá do terceiro distrito, que fica aquele revezamento. Hoje tem um médico aqui, amanhã aquele médico vai lá para o outro posto e a fila só crescendo. É uma dificuldade enorme. A pessoa, para conseguir marcar um exame, você tem que passar por ali, aquela burocracia toda, depois enfrentar aquela fila de espera. E essa questão da pessoa falar, se eu fizer a implementação de mais um hospital ou um posto de saúde 24 horas no distrito X ou Y, não temos verba. A verba para se aumentar o Hall Sertã e se custear essa nova ala, porque se você amplia para mais 2 andares ou 3 andares ou 100 leitos que seja, você da mesma forma tem que ser ampliada. A mão de obra vai ser ampliada. Não é a mesma mão de obra que funcionava antes, porque o enfermeiro que atende a 50, ele não vai atender a 150. Então, na verdade, isso parece o quê? Uma desculpa administrativa? Porque eu imagino que sim, eu acho que é falta de planejamento. A pessoa tem que planejar e focar nessa situação. Precisa-se, a gente vem batendo nessa tecla, mas infelizmente nós atuando no poder legislativo, a gente opina, a gente dá opinião, a gente faz as críticas e oferece, podemos dizer, as ideias. Agora, quem tem que acatar as ideias é o Poder Executivo. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que só se dá jeito na saúde quando você se descentralizar. As pessoas têm que ter atendimento próximo à sua casa, tem que ficar próximo à sua casa, ser atendido, para evitar o deslocamento, para evitar o tumulto, para evitar as filas. E se a pessoa lá do 5º e 7º distrito, que é o caso de São Pedro e Lumiar, se a pessoa lá do 3º distrito, que é Campo Coelho, São Lourenço, Conquista, se você tem um atendimento próximo da sua casa, para as mínimas coisas, você evita de estar vindo ao Hall Sertã. A prova disso é a falta de socorro do 5º e 7º distrito até o centro. Aí as pessoas questionam a falta da ambulância. Mesmo com a ambulância, vale a gente lembrar aqui, Márcio, que levaria cerca de 40 minutos para chegar. Exatamente. Então você tem que ter, no mínimo, você tem que ter o básico. Aquele atendimento emergencial você tem que ter próximo. Porque se uma pessoa passa mal,
né? Sofre um acidente. O caso de um acidente, às vezes, precisa realmente ali de remoção, até de um corpo de bombeiro e tal. Mas se uma pessoa passa mal, né? Ele tem ali um mal súbito, sei lá, um princípio de infarto, essas coisas assim. Imagine que você tem que se deslocar a 1 hora de tempo, né? 40 minutos, 1 hora para você chegar. Isso se o trânsito ajudar. Se não ajudar, você vai levar mais do que isso. Ou seja, de acordo com o grau do problema, o paciente vai chegar morto no hospital, seja de ambulância, seja de que for, né? Então, essa é a questão que eu venho batendo nessa tecla. As pessoas precisam de ter atendimento próximo, principalmente o atendimento emergencial. Por quê? Uma vez ele atendido ali, ou seja, medicado, ou um profissional ali da saúde, um médico que esteja ali, que atenda ele naquele momento, ele vai fazer ali os procedimentos emergenciais e, posteriormente, havendo necessidade, terá tempo de locomover o paciente até uma unidade mais preparada, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Precisa se descentralizar. Não adianta querer ampliar, crescer. Sim, precisa-se de manter o que tem ali, principalmente a questão predial, não só a questão predial, mas também todas as outras estruturas, questão de medicamentos, de médicos, de funcionários, né, da maneira adequada para poder dar o atendimento devido à população. Márcio, você imagina hoje Nova Friburgo funcionando sem a UPA de Conselheiro Paulino? Vamos fingir que a UPA não existisse no dia de hoje. Essa descentralização de Conselheiro Paulino não existisse. Você imagina? Seria o colapso do colapso. Colapso do colapso. É um caos total. Hoje não dá para imaginar o funcionamento da saúde sem a participação da UPA. Exatamente. Imagine, Denis, se a gente consegue ter uma unidade de atendimento, né, igual tem ali a UPA de Conselheiro, se a gente consegue ter uma dessa em Olaria, para atender aqui o outro ponto da cidade, né? O quanto isso ajudaria também para poder descentralizar. E as pessoas batem muito nessa tecla, às vezes, da questão de uma UPA em Olaria, uma UPA. Não necessariamente precisa ser uma UPA, é o que você está explicando aí. Pode ser um posto de atendimento 24 horas, porque a diferença de uma UPA para um prédio diferenciado feito de alvenaria é simplesmente o material. Porque se você põe dentro a OS, se você põe dentro o material humano e os medicamentos, no caso tudo isso vem em conjunto com a administração da OS, que está claramente comprovado que funciona aqui em Nova Friburgo, claramente comprovado. A gente agora vai passar pela experiência da Viva Rio, até então era com o Instituto Unir. Exatamente. E funcionava. A gente funcionava. Sempre funcionou. Sempre funcionou. A gente não pode dizer agora, o contrário. Não podemos dizer o contrário, porque realmente teve os problemas trabalhistas ali, mas essa questão entre funcionário e administração, o paciente sempre foi atendido na UPA, os medicamentos chegavam, então isso realmente é um alívio enorme para a saúde de Nova Friburgo. E agora a gente vai passar pela experiência da Viva Rio, tomara que dê certo. Tomara que dê certo, que pelo menos ela continue fazendo o trabalho, fazendo o dever de casa, e lógico, a gente quando se depara com uma mudança, a gente espera que mude para melhor, né? Que possa cada vez melhorar mais o atendimento para a população. Márcio, você como vereador, você participou da eleição passada, candidato a deputado. Você teve uma enorme votação, com mais de 13 mil votos. É uma enorme votação para Nova Friburgo. Dentro da Nova Friburgo, você teve voto até fora de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Mas a gente fala que o prefeito foi eleito com 27 mil votos. Então você teve a metade dos votos para deputado. E devido a uma questão de legenda, que é uma questão muito complicada, a questão de legenda. A gente não vive esse processo eleitoral, né? Você disputando na sua legenda mesmo, com deputados, vamos dizer assim, de grandes nomes na política, você acabou ainda ficando em 5º lugar na suplência, salvo engano. O que é uma enorme representatividade para a cidade. Sem dúvida, né? A todo momento eu agradeço a confiança, né, que a população teve em mim, né? Eu não tive a oportunidade de estar eleito, né, de assumir uma suplência no mandato por essa questão, né, de coeficiente eleitoral, essa questão dessa divisão, que às vezes você está numa legenda e na outra legenda você é mais favorecido, né? Mas eu tive aí quase 14 mil votos, que isso aumenta também a minha responsabilidade, né? Um peso sobre os nossos ombros, ou seja, foram quase 14 mil pessoas que me confiaram o voto, ou seja, como um representante.
né? Mesmo hoje eu estando aqui exercendo o meu mandato de vereador, mas eu sempre coloco isso na minha mente, né? Eu tive quase 14 mil votos, quase 14 mil pessoas que confiaram o voto em mim, e isso nos dá uma responsabilidade maior da gente estar lutando, trabalhando e principalmente com seriedade, com honestidade, com transparência do nosso mandato. Márcio, vamos mudar um pouquinho de assunto, sair da saúde. Agora vamos para o lado da educação, que também a coisa não está bonita não. Está complicado a situação da educação, a gente vê aí paralisação dos funcionários, a gente vê muito questionamento quanto à alimentação de alunos, pagamento de aluguel de escolas, quer dizer, são infinitas causas aí. Infelizmente a gente vem atravessando aí por um problema que a gente há um tempo aí que a gente não via isso acontecer, né? Mandato passado, por exemplo, né, nós testemunhamos isso aí, que a gente tinha merenda de qualidade nas escolas, né, abastecidas a tempo e a hora, né, mas infelizmente... No mandato do Rogério, eu me lembro que a gente fez a cobertura, acho que de inauguração de 5 ou 6 creches e escolas. Exatamente, foi umas 5 ou 6 creches, escolas, né, e algumas creches novas, né, que foram inauguradas, obras de excelente qualidade. Nós tivemos a oportunidade de estar acompanhando isso e ver o funcionamento, né, da coisa indo muito bem. Mas nesta reta final agora a gente está aí observando uma coisa meia turbulenta na questão da educação, né? Falta merenda nas escolas, né? E a gente fica sabendo, mas por que está faltando merenda? Falta de recurso? O que está acontecendo? Que, né, os fornecedores não estão sendo pagos e não estão fornecendo a merenda, né? E isso, Denis, muito nos preocupa, porque uma criança mal alimentada na escola, no período que ela está ali, provavelmente ela vai ter uma dificuldade no aprendizado, né? E a gente sabe muito bem que muitas famílias, às vezes os filhos vão para a escola, né, vão para estudar, mas também vai contando com aquela alimentação, né? Isso faz parte do dia a dia, faz parte do cotidiano, né? E o quanto isso ajuda as famílias. E a gente lamenta, né, de ver isso aí. Outra questão, a gente vê a questão predial também, muitos prédios aí, muitas escolas, né, que estão perecendo, né, precisando de reforma, precisando de uma manutenção. Infelizmente, a gente não tem visto isso acontecer. A Defesa Civil é um órgão subordinado à Prefeitura Municipal. Olha que conflito. A Prefeitura Municipal tem a própria escola de responsabilidade dela interditada com aviso da Defesa Civil. E como não reagir a isso? Como não reagir, né? Se é o próprio órgão da Prefeitura Municipal, né, que vai lá e interdita, né? E avisa, olha, não tem condições, isso aqui não está seguro, isso aqui não está bom. Então é uma coisa que muito complicada. E a educação, Márcio? Você que normalmente, por várias vezes, eu já presenciei você indo a Brasília, voltando, conversando, buscando emenda, buscando verba. A educação tem verba carimbada? Tem verba carimbada, isso basta a questão de você ter boa vontade e ter as parcerias. Mas só que, Denis, o que acontece? A gente às vezes vai a Brasília, você tem o contato lá com os deputados que te levam aos ministérios, mas o município, ele precisa ter credibilidade, né? Os gestores do município, as cabeças, né, que fazem a gestão do município, na parte do executivo, na parte dos projetos, na parte da execução, precisam de ter credibilidade. Porque se não tem credibilidade, se uma comparação aqui, você é um deputado federal de mandato e você sabe que se você vai ali destinar uma emenda ou você vai abrir uma porta lá no Ministério da Educação ou Ministério da Saúde, seja onde for, para enviar recursos para o município. E quando você sabe que o gestor aqui, a pessoa que está à frente aqui da pasta, a pessoa que está gerindo o município aqui, ele tem, vamos dizer assim, um quesito chamado confiança, né, chamado firmeza, pulso firme, você vai adiante. Agora, quando a coisa fica meio duvidosa, entendeu? Que você não acredita muito, não confia, você não bota a tua emenda aqui. Você fica receoso, né? Eu fico vendo isso, os deputados da bancada, o deputado federal da bancada do Rio de Janeiro, né? São 92 municípios que tem, e aí são inúmeros prefeitos batendo a porta dos deputados. E aí o deputado ele vai apostar onde ele tem mais
credibilidade, onde ele vê que tem credibilidade, né? Muitas pessoas misturam um pouco esse assunto. O vereador está vinculado ao deputado X, ao deputado Y. Olha, a verba, ela é federal ou estadual. A verba não é do deputado. Se você não tiver essa abertura e não tiver essa credibilidade com as pessoas que foram eleitas, independentemente de gosto, sim ou não, elas foram eleitas, o deputado estadual e o deputado federal. A obrigação do vereador, se não o vereador, e é bom a gente explicar isso para quem está em casa, o vereador fica engessado, o vereador não consegue trazer. Aí o vereador tem que ter jogo de cintura com o deputado federal, com o deputado estadual e também com a prefeitura. É porque, na verdade, quem vai executar, quem vai bater o martelo aqui é a prefeitura. Então, se você não tiver fazendo aqui um meio de campo geral e principalmente a prefeitura cumprir com a sua parte, que é a questão de elaborar os projetos, que é a questão de fazer o cadastramento em tempo necessário, no tempo hábil, para que o sistema pede. Ele tem ele é rigoroso. O ritmo dele lá. Tem o ritmo dele. O rito dele. Se você não credenciar até tal hora de tal dia, ele fecha. Exatamente. E nós já passamos por várias situações, né, que a gente perdeu alguma verba porque a prefeitura não cumpriu com a sua parte, mas também já fomos vitoriosos porque a gente ficou em cima e a prefeitura conseguiu. Em vista, por exemplo, eu tenho há poucos dias agora foi inaugurado um ginásio poliesportivo lá ao lado do Colégio Belga, no 3º Distrito, uma obra de excelente qualidade, que isso iniciou lá no mandato passado, no governo anterior, né, foi o governo do ex-prefeito Rogério Cabral que licitou, que encaminhou os projetos. Verba essa que nós conseguimos, né, junto com o deputado, lá no FNDE, né, no Ministério da Educação, conseguimos através do nosso mandato, através das nossas articulações, e aí nós precisamos ficar em cima. Teve um momento, Denis, que eu pensava que a obra não ia adiante, porque a prefeitura deixa as coisas ir acontecendo, não cumpre com a sua obrigação de fazer a prestação de conta, de enviar a medição, né, no momento certo, e o pessoal que está lá no Ministério da Educação, ele não vem a todo momento aqui. Então você tem que mandar as informações. E hoje é coisa muito fácil, né? Você tira a foto de uma obra, você mostra como é que as coisas estão acontecendo, né? Tem um engenheiro responsável que assina o projeto, que manda para lá as informações do jeito que a coisa está acontecendo, e aí a verba é liberada. Agora, se isso não acontece, não vem por acaso, né? O recurso não vem assim por acaso. Porque algumas pessoas falam, a desculpa de tudo é falta de dinheiro, mas na verdade, em Brasília não falta dinheiro, a gente tem dinheiro e tem muito dinheiro. No estado também não falta dinheiro, só que os projetos têm que ser entregues, como é o caso aí de uma possível emenda aqui em Nova Friburgo, de um valor alto aqui para a saúde, que também aconteceu na época do então secretário Cristiano Guenin, uma verba de 10 milhões de reais, e que também não conseguiu ser implementada. Até hoje nada aconteceu. Exatamente. Então a gente tem aí uma verba de 10 milhões da época do Cristiano Guenin, agora mais 30 milhões de uma ata que foi aderida e foi aberta pelo secretário Edmar, secretário estadual de saúde, foi um edital, foi um chamamento público, aonde Friburgo aderiu a essa ata de 30 milhões. Mas se isso não houver um desenvolvimento de um projeto, que a gente sabe que essa é a parte mais difícil, é você hoje ter um corpo técnico que consiga atender isso dentro dos prazos exigidos. E aí, Denis, a população tem que ficar muito atenta, porque o que acontece? A gente sabe perfeitamente que nós estamos aí se aproximando da eleição. Ano que vem é ano que vai ter ano de eleição, e todo ano que se aproxima as eleições, a gente começa a ver as questões de promessas, né? Vamos construir o UPA em Olaria, vamos retomar as obras do Hospital do Câncer. O famoso jogar para a plateia. Jogar para a plateia. Porque consegui tantos milhões de verba para a saúde, que consegui tanto de verba para não sei o quê, né? Vou construir a estrada do contorno, porque agora vai retomar, que o governador vem aqui e vai resolver. Ficar atenta, porque o que acontece? As coisas têm que acontecer antes. De promessa, de fala, nós já estamos cheios, a população já está cheia, já está cansada de estar ouvindo, né? Então, promessa não adianta, tem que mostrar o fato consumado, efetividade. Olha, está aqui,
busquei, consegui, está acontecendo. Agora essa questão, vou resolver, porque consegui lá uma emenda. Eu, já no mandato passado, eu gosto até de lembrar isso, que eu usava aqui um termo, junto com um vereador que hoje ele não está aqui exercendo, mas ele sempre que me encontra, ele lembra disso, que eu falo que esse nome de emenda tinha que mudar, porque esse nome de emenda, ele acaba que no meio da viagem ele desemenda e não chega no município, né? Então fica só na fala. O deputado apresentou uma emenda de não sei quantos milhões, consegui uma verba de não sei quantos milhões, só que você não vê isso se consumar. Né? E essas coisas começam a acontecer muito próximo de eleição. Essa própria colocação que você está dizendo realmente já é teoricamente aqui, já é uma enganação. Eu consegui uma emenda. Não, você tem esse valor depositado? Você tem o Essa emenda nada mais é do que uma ilusão. Eu consegui uma emenda. Não, uma emenda, um projeto é o que a gente viu no Rio Bengalas. Mas a gente viu depois que fizeram a obra. Aquilo lá. Porque até então eram só 300 milhões de reais que a gente pode remeter aqui uma brincadeira com a Dilma Rousseff, ex-presidente da República, que está na nuvem. Os 250 milhões, 300 milhões estão na nuvem. Está na nuvem. Perdão. Mas a colocação no Rio Bengala, aquilo é projeto. Então, algumas emendas viram projeto, mas só podem ser comemoradas no momento da sua implantação. Depois que são executadas. Porque tirando isso, eu consegui 10 milhões para a saúde. Parece que todo mundo ficou curado do dia para a noite. Exatamente. Isso é uma inverdade. É uma inverdade, porque o que acontece? A gente vota, por exemplo, aqui, a Câmara vota o orçamento do município, né? E nós aqui, às vezes, a gente faz ali algumas opções, né, de remanejar, né, você até dá uma sugestão, eu queria que o prefeito remanejasse 100 mil para cuidar de máquina, queria que remanejasse 200 mil. Isso aí é LDO, exatamente, é só para fazer aqui um comparativo. Você faz aquela sugestão, só que aquilo não é impositivo. A mesma coisa é o deputado. Na hora que ele pega o orçamento da União, ele tem, né, por lei lá, a prerrogativa de colocar essas emendas. Ele faz aquelas emendas e destina tantos milhões para o município tal e tal, tal. Mas, na verdade, essas emendas, quem vai bater o martelo, quem vai pagar essas emendas é o governo federal. Então, se o deputado também ele não tem, né, um cacife alto lá com o presidente da República, que é quem dá a martelada e bate o martelo e paga as emendas, não adianta nada, vai ficar só na falácia. Fala. Vou dar um exemplo aqui mais claro ainda. O senhor, quando era presidente da casa, eu me lembro bem, o senhor foi entregar o cheque e o senhor solicitou a compra das ambulâncias. Exatamente. E o senhor foi lá, liderando os vereadores, o senhor fez o pedido e o senhor foi claro, eu estou aqui pedindo. Infelizmente não posso comprar a ambulância. Se não tinha comprado, tinha deixado a ambulância aqui. É lamentável a gente, tipo assim, eu vou falar aqui da Casa Legislativa. Às vezes você, como eu tive presidente da Câmara e nós, junto com os vereadores, conseguimos fazer aqui uma economia, né, ao longo dos 4 anos de aproximadamente 7 milhões de reais. Né? E isso nós deveríamos de ter o poder, Denis, os vereadores, de ter o poder, e essa verba que a gente economiza aqui, das despesas da casa, chegasse ao final do mandato, você poder investir ela em alguma coisa para deixar ela registrada no município. Mas infelizmente nós não temos esse poder. A gente vai lá e entrega isso, devolve ao prefeito, como foi o meu caso. Devolvi, pedi, implorei, pelo amor de Deus, que se comprasse, né, umas ambulâncias e que aquilo ficasse registrado, o veículo aqui que foi adquirido, entregue pela prefeitura, comprado com a verba da Câmara Municipal, né? Infelizmente. Isso tudo o Executivo justifica dizendo que pela lei de responsabilidade fiscal ele sempre precisa de um pouco mais de dinheiro para poder acertar a conta e não ultrapassar os 54%. Mas, vamos ser sinceros, isso é um pouco injusto com quem fez a economia. Com quem fez a economia, porque na verdade esse dinheiro já não era dele. Aqui também o senhor tem a sua lei de responsabilidade fiscal. Tem que cumprir com a lei de responsabilidade fiscal aqui e você tem que adequar para que essa economia aconteça no final do ano e devolver. Eu acredito, tenho certeza que o presidente Alexandre Cruz também está seguindo da mesma maneira, fazendo da mesma forma, né? E agora a gente já começa a observar aí, né, vamos dizer assim, o desespero do prefeito, né, já impedir o retorno adiantado. O retorno antecipado, né? Ou seja,
vai pagar a folha de pagamento, vai pagar um fornecedor lá que está atrasado, sem receber, né? Mas não vai de repente ficar... vai comprar a merenda da escola. Exato. Nesse caso, Tomara que compre ainda a merenda da escola. Nesse caso, o vereador fica até satisfeito. Ainda bem que eu devolvi o dinheiro e vão comprar a merenda da escola. Compre a merenda, que compre supra lá a falta de medicamento no hospital. E isso a gente até se conforma, né? Agora, é bom quando a gente sabe que você fez uma economia, que você trabalhou para que aquilo aconteça e chega lá na frente você vê aquilo empregado, né? Ou seja, investido de uma maneira que dê resultado, que ajude a população, né? Mas, infelizmente, nós não temos como carimbar e destinar. É o caso das emendas, né? O deputado, ele aponta, ele coloca lá, se ele não tiver a boa vontade, a parceria do governo federal é quem dá a martelada final, ele não consegue executar e implementar essas emendas. Márcio, a gente já está fechando aqui, mas vamos falar rapidamente sobre a questão do estacionamento rotativo? Sim, sem dúvida. Você acredita que esse é o caminho? Ô Denis, eu acredito que isso tem que acontecer. Eu refazer minha pergunta. Que esse é o caminho ou que essa pode ser uma das saídas para o caminho? Eu acho que é uma saída para que se comece a organizar a questão do trânsito na nossa cidade. Hoje você não encontra uma vaga em sequer local nenhum da cidade para você estacionar um carro. Por que você não encontra essas vagas? Porque as pessoas hoje estacionam onde quer, da maneira que quer, né? Muitos param o carro para vender o carro, nada contra aqui quem está aí lutando para ganhar o pão de cada dia na venda do seu carro, mas poxa, para isso existem os locais adequados, né? Então você para aquela fila de carro com placa de vendes e fica as vagas tudo tomadas, né? Outras pessoas, né, se utilizam das vagas dia e noite e não remanejam os seus veículos. Por quê? Não existe um controle, não existe uma organização. Então eu acho e falo sempre isso, precisa-se que tenha um estacionamento rotativo na nossa cidade, organizado, né, com uma cobrança de uma taxa que seja uma taxa decente, uma coisa adequada, que isso também possa ser investido, né, seja até na própria mobilidade urbana, para cuidar da mobilidade urbana, conforme a gente vê em outras cidades. A maioria das cidades, a maioria dos municípios que a gente for frequentar, você tem ali um estacionamento rotativo. E aí você chega, você encontra vaga na rua para você estacionar o seu carro. Essa circulação de veículos de Nova Friburgo, muitos são de fora durante o dia. Exatamente. São de fora. Então, isso é assim como a gente vai até a região dos lagos e você encontra estacionamento rotativo em qualquer lugar. Em Rio das Ostras, Cabo Frio, Araguama, qualquer lugar que você vai tem um estacionamento rotativo. E aqui não deveria ser diferente, né? Ô Denis, você imagina que isso aí, o quanto isso vai ajudar em todos os setores da cidade. Porque, por exemplo, se você hoje quer fazer uma compra em determinada loja, vamos falar assim, no centro da cidade, cara, se você não tem aonde parar próximo da loja, você não compra ali. Não, você vai buscar em outro lugar, vai buscar longe, você desiste de comprar. Se você tem um estacionamento circulando aqui onde você para, então isso vai atrair as pessoas, porque vai ter facilidade. E quando você não encontra o estacionamento na rua para você parar o seu carro, você tem que parar nos estacionamentos particulares, privados, que são, infelizmente, hoje preços, né? A gente vê aí os preços são absurdos. Se você para lá e deixa seu carro 2, 3 horas de tempo lá, que é um tempo resumido para você poder fazer ou resolver alguma coisa no centro da cidade, quando você vai buscar o seu carro, você tem que pagar ali, desembolsar uma quantia, 15, 20 reais, né, pelo período. Você imagina se a pessoa tem uma frequência muito grande, se ele vem isso aí 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana fazendo essa movimentação, o quanto é que ele gasta de estacionamento, se bobear, ultrapassa o que ele gasta de... O que ele foi fazer na rua, né? Então acaba que se torna inviável, a economia da cidade tem um limite, então isso tem que ser trabalhado junto com essa lógica que você falou, da questão do preço, da razoabilidade do preço a ser cobrado, né? Tem que se entender isso. Lógico, tudo com transparência, tudo com seriedade, conversando abertamente com a população, né? Mas é preciso se tomar umas medidas para que se organize a cidade. Sem organização a gente não chega em lugar nenhum. É planejamento, organização, isso é que nós precisamos. Márcio, a gente está finalizando aqui a nossa entrevista. Eu queria que você falasse com o pessoal de casa aí, se despedisse. Bem, acredito que a gente está aí aproximando, né,
final desse ano e eu gostaria de agradecer a população pelo carinho que sempre nos recebe, onde a gente passa pelas ruas, pelos bairros, e nesse momento a gente poder estar aí batendo esse papo maravilhoso, a vocês que nos deram essa atenção maravilhosa, e uma vez mais me colocar à disposição, o meu mandato, o mandato da população, o mandato que pertence a vocês, né? O gabinete na Câmara sempre funcionando diretamente ali de porta aberta para atender a população naquilo que nos compete, né? E sempre me colocar à disposição e agradecer mais uma vez o carinho de todos e a atenção. E termina aqui mais um programa TV Câmara. A você que esteve conosco, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.